Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitos estrangeiros se perguntam: como é morar no Brasil? Quais são os choques culturais, as adaptações que acontecem quando alguém de fora vai viver lá? Bem, morar no Brasil pode ser uma experiência maravilhosa, mas também desafiadora. A primeira coisa que chama atenção é a recepção calorosa dos brasileiros. As pessoas no Brasil, elas são mais abertas, elas falam bastante, fazem muitas perguntas pessoais, às vezes no primeiro encontro, e também ajuda muito as pessoas de maneira espontânea. E para quem vem de culturas mais reservadas, isso pode ser um choque, mas também é algo que faz as pessoas, na verdade, se sentirem mais acolhidas, porque a gente tem esse carinho especial com as pessoas, de querer ajudar, de puxar assunto, sabe? Puxar conversa e tentar mostrar o que o Brasil tem de bom. Outro ponto é a famosa flexibilidade com horários, tá? Nem sempre os compromissos começam no horário marcado. E, por exemplo, em festas, em encontros, até mesmo em reuniões, o horário as pessoas se atrasam um pouco. Então, para o estrangeiro que está acostumado com a pontualidade rígida, isso pode ser frustrante no começo, né? Mas com o tempo vai se acostumando a isso. Infelizmente, é uma coisa que as pessoas têm que se adaptar e entender que isso faz parte do jeitinho brasileiro de viver. Agora, na hora de se comunicar, o jeito informal e cheio de gestos também chama a atenção das pessoas. É porque os brasileiros falam com muita emoção. Então, a gente acaba falando alto, falando mais alto que as outras pessoas, e a gente usa também muitas expressões faciais e as mãos para falar. E isso, muitas vezes, é visto de uma forma estranha, porque a gente, às vezes, pode tocar na pessoa. E para os estrangeiros, isso pode parecer estranho, porque eles preferem uma certa distância. E a gente tem essa coisa mais calorosa na hora de conversar, tá? Mas logo também se percebe que isso é uma forma de proximidade entre as pessoas. Então, para a gente é uma coisa mais normal falar, se expressar, tocar as pessoas, sabe? Mas tem gente que não gosta disso ou não está acostumado. E claro que também existem os desafios, né? Falando sobre os desafios, o primeiro é o idioma, que pode ser uma grande barreira, né? A gente tem muito, né, na nossa língua, na língua portuguesa, assim como outras línguas que vêm do latim, a gente tem tudo no feminino e no masculino. Isso, a princípio, pode ser complicado, porque a gente não pode dizer que todas as palavras que terminam com A são femininas e todas as palavras com O são masculinas, porque não são. E isso às vezes complica, né? A conjugação dos verbos também é bem diferente. Eu, particularmente, acho que a língua inglesa é muito mais fácil de se aprender do que a língua portuguesa. E também a nossa língua, né, no português, a gente tem muito mais palavras do que no inglês. Então, a gente tem vários sinônimos, várias formas de falar, muita gíria também na hora de falar. Isso tudo, claro, com o tempo a pessoa vai se acostumando. Então, uma pessoa que faz aula particular durante muito tempo, né? Ela aprende toda a gramática, aprende o vocabulário, né? Como se expressar. Só que quando você mora no Brasil, é muito diferente. Assim como aconteceu comigo quando eu vim para os Estados Unidos, né? Eu vim para cá falando inglês, mas na verdade, eu aprendo inglês até hoje. Toda semana, quando eu estou tendo aula com os meus alunos, eu sempre aprendo alguma coisa com eles. E a mesma coisa acontece para quem vai morar no Brasil. O dia a dia, as palavras que são usadas, claro, muita coisa nova que vai aparecendo com o tempo. Então, no começo pode ser uma barreira, mas depois não. Depois as pessoas vão se acostumando ao jeito de falar, ao sotaque também das pessoas, como elas falam. E isso se torna até um desafio legal,
você querer aprender mais, você falar como um nativo, isso é muito legal. Ah, um outro desafio é o medo da violência. Os estrangeiros têm muito medo da violência. Realmente a pessoa tem que ficar esperta, né, quando vai, não pode ficar andando com o celular na mão, na rua, tem que ficar esperto, tem que ser malandro. E isso às vezes passa despercebido, porque a pessoa está acostumada na sua própria cultura, né, de não prestar atenção, ser meio avoado com as coisas, mas você tem que estar sempre ligado quando você viaja para um outro país, né? Você tem que ficar ligado nessas coisas e isso é essencial, tá? Para todos os turistas e também quem mora no Brasil. Uma coisa sobre também morar no Brasil é entender a burocracia local, porque às vezes pode ser uma grande dor de cabeça. É, por exemplo, os bancos no Brasil estão sempre cheios. Os bancos estão sempre cheios. É incrível. As pessoas ainda têm o costume no Brasil de ir para o banco fazer pagamentos que podem ser feitos pelo celular, pelos aplicativos. Tem pessoas que ainda não acreditam, ficam com medo de fraude, de acontecer alguma coisa e vão para a fila do banco para pagar uma conta de luz, pagar uma conta de telefone, sendo que isso pode ser feito pelo celular. Então, os bancos estão sempre cheios, é assim estressante, às vezes, você conseguir fazer alguma coisa no banco porque tem muita gente. É tudo muito demorado, tem muita burocracia, tá? E mesmo tendo toda essa automação, as pessoas ainda parece que a gente está um pouco atrás no tempo em relação a isso. O trânsito também é uma coisa muito caótica no Brasil, em algumas grandes cidades, tá? As pessoas têm o costume de buzinar, que isso é irritante. Uma coisa que eu desacostumei total quando eu vou ao Brasil, eu não gosto, é quando as pessoas colam na traseira do carro. E eu fico um pouco apavorada com isso. Eu detesto quando alguém fica colando na traseira, mas isso é uma coisa do brasileiro. O brasileiro cola mesmo. Ou então fica buzinando para você sair da frente, sabe? Alguma coisa assim. Não que eu dirija devagarzinho, entendeu? Mas eu acho que assim, no dia a dia das pessoas, todo mundo com muita pressa, e fica colando na traseira. Eu não gosto disso. E a coisa que é mais louca, né, em relação ao trânsito, são os motoboys, que são aqueles caras nas motos que eles passam no meio dos carros. Então você tem que tomar muito cuidado, você não pode ficar com o braço para fora do carro. Tomar cuidado porque eles vêm muito rápido entre os carros, é extremamente perigoso, mas isso é uma coisa que não tem mais jeito, tá? Isso vai rolar direto no Rio, São Paulo, sempre os motoboys entre os carros, é bem perigoso. Falando também sobre adaptação a diferentes hábitos alimentares, né? Tem coisas que a gente come que americanos ou europeus, estrangeiros em geral, não estão acostumados. A gente gosta muito de comer farofa, tudo da gente tem farinha. Eles veem como uma coisa muito seca, assim, né? Falam, nossa, que troço seco, parece areia, né? O coração de frango também, que não é uma coisa popular nos Estados Unidos e a gente come muito nas churrascarias. O horário do almoço também, a gente come muito na hora do almoço, que a gente fala, eu quero comer comida, né? Que a gente quer dizer que a gente quer comer arroz, feijão, então é o que a gente come no almoço. Comida de verdade, né? Arroz, feijão, salada, carne. E nos Estados Unidos, por exemplo, o almoço é pequeno, né? Um sanduíche, uma salada. Então, não está acostumado da gente sair, parar o trabalho, sentar, almoçar. A gente geralmente tem 1 hora de almoço no trabalho, senta, almoça com calma. Isso é bem diferente da cultura americana. E falando também sobre o clima, tá? É porque muito quente, né? Algumas cidades são muito quentes e a gente não tem ar-condicionado em todos os lugares, né? As casas também não têm esse costume do ar-condicionado. Então, as pessoas reclamam, né? Muitos estrangeiros reclamam do calor, mas isso é uma coisa que a gente se acostuma, porque a gente é criado sem ar-condicionado. Então, o calor parece que é diferente, sabe? Mas aqui nos Estados Unidos todo mundo tem ar-condicionado dentro de casa, ninguém abre a janela. No Brasil a gente abre as janelas para o ventinho entrar,
Então, isso é diferente também. A gente também dirige com a janela aberta, às vezes, para pegar um ventinho, e isso não é uma coisa feita aqui. Todo mundo aqui fecha a janela, tem ar-condicionado no carro, ar-condicionado central na casa, é uma coisa que não existe no Brasil. Quando a gente tem ar-condicionado, é geralmente no quarto, né? Que a gente tem só no quarto, porque a eletricidade é muito cara. Então, esse tipo de coisa, quando alguém vai morar no Brasil, a pessoa tem que se adaptar a isso. E o mesmo acontece quando a gente precisa de um aquecedor, porque não tem aquecedor nas casas. Geralmente a gente tem um aquecedor portátil que a gente liga no quarto um pouquinho, né, para aquecer o ambiente e depois desliga. E aqui os lugares, claro, todos os lugares que são muito frios, né, a gente tem toda essa calefação na casa, é, esse o aquecedor ligado, né, o tempo todo, a casa fica toda quentinha. É fantástico, gente, isso é fantástico. A casa toda quentinha. Então, mesmo que lá fora esteja nevando, a gente não se importa, porque dentro de casa está quentinho. Só que no Brasil não é assim. Se tá frio fora, tá frio dentro também, né? Quando eu vou visitar a minha família, a gente mora nas montanhas, é frio pra caramba. No inverno é um frio danado. Então a gente tem que botar o aquecedor no quarto, ligar um pouquinho, aquecer e depois dormir. Você não pode deixar o aquecedor ligado a noite toda, porque senão você vai pagar uma grana de eletricidade. Isso é muito diferente também de outros países, né? E eu acho que no fim das contas a gente se adapta a tudo, na verdade, né? Mas, no geral, a convivência com a alegria, criatividade, hospitalidade do Brasil transforma em uma experiência muito legal, tá? Fora o dólar e o euro também, que valem muito mais. Então, você chega no Brasil com muito mais dinheiro, você pode aproveitar as coisas que o Brasil tem para oferecer, ter uma vida legal também lá, ganhando em dólar e vivendo no Brasil. E uma coisa que a gente tem é alegria. Não importa a situação, a gente está sempre muito alegre. Isso torna o Brasil diferente de outros países. Morar no Brasil sendo estrangeiro é realmente para abrir a mente, aprender com as diferenças e descobrir várias formas de ver o mundo. E você já morou fora? Já morou fora? Já pensou em morar em algum outro país ou morar no Brasil algum dia? Quais são os choques culturais que você acha que você teria morando no Brasil? Eu acho que ter a oportunidade de morar em outro país e conhecer a cultura de outro país, nem que seja por alguns meses somente, vale a pena. Se você tiver a oportunidade de morar no Brasil por 3 meses, fazer um intercâmbio, passar um tempo lá, seria maravilhoso para você aprender não só sobre a cultura, mas falar a língua fluentemente, aprender sobre os costumes mesmo que nós temos e abrir a mente, sabe? A gente abre muita mente. Quando eu vim para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa diferente nos Estados Unidos. Eu gosto muito da vida aqui. A vida aqui é bem diferente da minha vida no Brasil. Mas quando eu vou ao Brasil, é a minha terra. Eu adoro, não só pelos amigos, família, claro, meus costumes, que são diferentes dos costumes americanos. Existem as coisas boas, as coisas que não são tão boas, mas é aquele gostinho de voltar para casa, né? E tem muitas pessoas que saem do Brasil, vão morar fora e infelizmente falam mal do Brasil, falam que não vale a pena, que não é bom, mas das pessoas que eu conheço que visitam o Brasil, todas falam bem. Pessoas que, no caso que eu estou falando dos estrangeiros, né? Tem boas lembranças do que foi feito lá, as pessoas sempre frisam da alegria, que a gente é super gente boa, e eu acho que a gente tem que ver por esse lado também, né? Claro que tem suas dificuldades, a economia também, tudo, né? O salário mínimo, que é mínimo, às vezes as dificuldades da vida, mas se a gente colocar para o lado da alegria, sabe? O lado da família,
da amizade. É bom demais, gente. Você não precisa ter dinheiro no fim de semana para curtir um bom fim de semana. Você vai, você come um churrasquinho, você escuta um samba na praia. São coisas que trazem alegria, tá? Muitas coisas que você não precisa pagar que te fazem feliz. A praia é um lugar que te faz feliz, as montanhas, a natureza, isso tudo tem de sobra no Brasil. Então, se você tiver oportunidade, vá, aproveite, estude, aprenda a língua e a gente pode falar mais sobre isso em outro episódio. A gente se vê.